Uma boa tarde a todas, a todos, obrigado pela presença, obrigado também pela apresentação, pela recepção, né, nessa breve estadia aqui na Universidade de Coimbra. Obrigado pela parceria também aqui com nosso colega. O texto ficou um pouquinho mais extenso do que eu gostaria que ele estivesse, então eu vou passar direto à leitura e depois a gente comenta algo sobre o contexto, né? E podemos também, enfim, abrir o debate a partir dessas linhas de forças gerais que eu busquei trabalhar. Então, eu intitulei essa apresentação Martin Heidegger e o fim, entre aspas, da mitologia política. O termo fim, e assim também seus correlatos, Ende, Vollendung, tem na obra de Heidegger, como é sabido, uma significação bastante específica. Não diz respeito ao mero desfalecimento ou ao eclipse no fluxo linear do tempo corrente daqueles expedientes a ele vinculados através do genitivo presente no sintagma. Exemplos são o fim da metafísica, o fim da filosofia, o fim da estética, etc., etc., em cuja hipótese se deixaria entrever o seu indefectível estado obituário, ou então, no mínimo, um fatal e incontornável déficit de força, como no sopro que precede o laudo decisivo da morte. Muito pelo contrário, fim, ou mais consequentemente, acabamento, tem para Heidegger o sentido de uma realização, isto é, o sentido do efetivo empenho da totalidade das potências abrigadas em uma determinada tendência, para empregarmos a expressão de Otto Pögler, em uma tendência fundamental de constituição e figuração do mundo em vista da sua totalidade, ou seja, pronunciando em reto léxico heideggeriano, um destino da história do ser. Na noção de fim, portanto, está em jogo não a mera caducidade de um regime histórico-ontológico revelado, mas o genuíno desdobramento da sua consumação, a volta completa no seu círculo de possibilidades, o que também significa dizer o seu encontro consigo mesmo, a dobra sobre o seu próprio sentido. De fato, o instante de consumação da verdade dominante no círculo em questão coloca necessariamente à beira do abismo do seu não ser, e isso na medida em que, enquanto consumação, tem ali de se tornar presente ao mesmo tempo o seu final, quer dizer, o seu limite extremo, a sua fronteira. Pela mesma razão, porém, a emergência desta experiência limite implica a afirmação dos seus poderes mais medulares, do seu modo limítrofe de ser, do seu mito interno, se assim se quiser. No ensaio de 46, sobre o ditado de Anaximandro, Heidegger chegará a afirmar que o próprio ser, isto é, o ser já não acessado metafisicamente, mas de modo tanto quanto possível mais originário, carrega em si mesmo o traço da escatologia. Cito Heidegger: o ser ele próprio, na medida em que é destinal, é em si escatológico. Fim de citação. Junto à história, à verdade, ao destino e à palavra do ser, portanto, desdobra-se ainda a esta altura o pertencimento essencial de uma escatologia do ser. Com esta expressão, no entanto, assevera Heidegger, não se quer demarcar a escatologia, cito, como título de uma disciplina teológica ou filosófica. Pensamos a escatologia do ser no sentido correspondente àquele em que há que pensar, tendo em vista a história do ser, a fenomenologia do espírito. Fim de citação. Ou seja, no sentido do autodesdobrar-se de um determinado destino até o cumprimento ou esgotamento das possibilidades imanentes a este modo delimitado de ser. Uma vez iniciado em um dado sentido e uma determinada verdade, tudo acontece como se ao ser estivesse interditada a repetição do seu próprio caráter inicial até que leve a termo as possibilidades abertas por este modo dominante do seu desvelamento. Em outros termos, a Übergang para um outro início da história do ser não está apta a acontecer senão através de uma legítima Untergang, do ocaso do primeiro início desta história, a saber, o fim da metafísica, lá onde reina, proporcionalmente à sua força, o maior dos perigos. Cito Heidegger. O que significa, então, fim da metafísica? Resposta: o instante histórico no qual as possibilidades essenciais da metafísica são esgotadas. A última dessas possibilidades precisa ser aquela forma da metafísica na qual a sua essência é invertida. Fim de citação, a saber, a antropologia vertida em potencialização constante da vontade de poder e o simultâneo desdobrar-se da presença doente em fundo de reserva, em matéria-prima disponível à escalada plástico-destrutiva do fazer e do produzir. Em suma, ao termo da volta completa no círculo metafísico, terá restado da arqué grega, lá onde tudo começara, apenas o caráter estético e comandante da forma verbal arquém,
o simples e anárquico dar a direção, livre agora de qualquer aspecto referencial que o pudesse subsumir. Da ousia, antes sustentáculo perfeitamente consistente da existência e do discurso, terminou-se por aurir um mundo de entidades meramente represadas e postas aí à disposição dos desafios, interpostos pela ordem do desempenho, absolutamente despido de quaisquer predicados e, precisamente por isso, submetido ao influxo infinitesimal de predicação para o qual o homem, no âmbito do império cibernético e atômico, é requisitado como o arauto privilegiado. Da Grécia pré-socrática às usinas da técnica moderna, o que se percorre é a história contínua da metafísica, medida suprema do pensamento ocidental. Segundo as teses elaboradas por Lacula Barthes, a história do Ocidente está atravessada de ponta a ponta por um paradigma estrutural de figuração, ou seja, pela necessidade da Gestalt, pela premência da instituição, ela mesma paradigmaticamente exercida da figura, da configuração, Gestaltung, da totalidade dos fenômenos. Trata-se do primado daquilo que o filósofo francês chamou de ontoestelologia, seiva ontológico-política e político-esteticista que corre pelos veios da tradição desde a onto-ideologia platônica até a ontotipologia de Nietzsche, Jung e, em larga medida, também de Heidegger. Cito Lacula Barthes: ao ser como estela corresponde o pensamento como estabilização, até mesmo e inclusive na reversão do platonismo e na mutação da ontoideologia em ontotipologia. Por isso, algo como uma ontoestelologia sustenta, esteia, estaca, em todo o seu desdobramento, a história da metafísica. A filosofia terá sido, desde sempre, uma história da ereção. Fim de citação. O apelo de Heidegger ao ser enquanto configuração histórico-ontológica a prioritária e a condição originária humana enquanto formadora de mundo, apelo irretocavelmente comprimido na remissão insistente aos versos de Hölderlin, ou seja, o que permanece, porém, instituem-nos os poetas, demarca o testemunho do paroxismo desta ontoestelologia. A meditação acerca de um expediente mais originário da história ocidental orienta-se pela e para a necessidade da figura, uma necessidade formalmente compreendida enquanto condição de possibilitação da experiência fundadora, não deste ou daquele tipo, mas da fundação enquanto tal, e por isso, sempre a cada vez, como possibilidade da experiência instituinte. É o que está delineado nas altissonantes linhas de A Origem da Obra de Arte. Cito Heidegger: a abertura deste aberto, isto é, a verdade, só pode ser o que ela é, ou seja, esta abertura, se ela e enquanto ela mesma se dispõe em seu aberto. Assim, no que a abertura ocupa o aberto, ela o mantém e o sustenta. Por e ocupar, setzen und besetzen, são aqui pensados, em geral, a partir do sentido grego de teses, que diz um instalar no desvelado. A verdade, enquanto desvelamento, acontece essencialmente como esta Aufstellen, ou seja, o edificar da casa que chamamos de mundo. É do modo como a casa está disposta, organizada, estruturada, que o homem aure para si a sua posição fundamental, o seu ser aí próprio. Mundo, porém, significa necessariamente comunidade de mundo. O que mantém a casa junta como uma só disposição é precisamente a unidade prévia da sua figura, sob a guarda da qual conquistamos a nossa familiaridade, o pertencimento íntimo ao lar, o nosso Heimischsein. Pensada em consonância com o caráter essencialmente comunitário do Dasein histórico, ou seja, o Mitsein, esta ontocosmogonia corresponde de maneira patente ao sentido mitopolítico do grego estia, a divindade responsável por assinalar aquele lugar excelso de reunião onde cada ente singular se acomoda em vista do seu pertencimento ao elemento público, comum, da figura que os funda e suporta sua existência. Cito Heidegger: o que significa a palavra Herd? O aconchego do lar é como eu traduzo o Herd, tá? Porque é uma palavrinha sinuosa. O aconchego do lar é o lugar do ser familiar. Parestios, para e estia. Estia é o aconchego da casa, o lugar em que ficam os deuses do lar. O essencial do aconchego do lar, Herd, contudo, é o fogo, ou seja, aquilo que ilumina e mantém em resguardo. Como tal, Herd é o fundamento que permanece e o centro que determina, isto é, o lugar de todos os lugares, o lugar próprio, Heimstatt, por excelência,
no qual todos se apresentam uns aos outros e com os outros, e deste modo, simplesmente são. Estia koiné é o elemento público por excelência, a figura mitopoética do paradigma comunitário ocidental. Portanto, não estamos aqui a tratar do limite de uma intimidade cerimonial de cunho quase místico ou de uma experiência privada de qualquer espécie, mas rigorosamente está em cena a proposição como vocação e aspiração fundamental de uma ontologia política, ou seja, a elucidação do elemento político propriamente dito como um elemento atinente ao ser mesmo, pertencente à sua estrutura fundamental. Rainer Schurman terá sido cirúrgico nesse sentido ao apontar que um a priori político, termo do Schurman, determina o esquema de pensamento de Heidegger, que seu pensamento, quer quando evoca os deslocamentos subjacentes ao paradigma metafísico, quer quando vislumbra o salto em direção a uma reinauguração da história, está sempre vinculado ao horizonte de uma filosofia eminentemente pública. Cito Schurman, essas transições serão públicas ou não serão absolutamente nada. Fim de citação. Ora, mas a Gestalt, já antes anunciada como o coração pulsante da ontostelologia ocidental, isto é, como um assunto inerente ao discurso filosófico, diz respeito, ao mesmo tempo, ao expediente que habita o elemento vital do mito, da forma mítica, ou seja, daquilo que decifra o seu enquanto tal. Ela é, no limite, o mito propriamente dito. Cito Lacoulabart. A Gestalt remete ao mito, ou melhor, qualquer figura é potencialmente mítica, não no sentido abstrato ou remoto do mito, mas no sentido no qual a própria vida, ou seja, a existência, é vida no mito, ou seja, citação. O mito é a própria existência em sua configuração ou em sua figurabilidade. Fim de citação. O elemento mítico tem a ver, por conseguinte, com a própria configuração da existência, quer dizer, com a instituição de um mundo significativo. A manutenção desta conjuntura é garantida cada vez pelo atravessamento incondicional do eixo da figura, medida e tonalidade matriz do tecido existencial. Ao passo que configura, dispõe e estrutura o mundo, isto é, ao passo que o delimita em seu modo próprio de ser, e isto na exata medida em que se revela como tal, daí o ditado ser e não ser a citação singular, daí o ser mesmo, ser e não ser o ente desvelado, a figura mítica revela, nos termos de Lacoulabart e Nancy, a sua função identificadora. Ademais, dada a sua prioridade enquanto condição de possibilitação e conservação da conjuntura de mundo, a função identificadora da figura tem ainda de estar indexado o estatuto que os filósofos franceses nomeiam o evento originário. Em suma, o elemento identificador é o evento originário. A aprioridade figurativa traz à luz e simultaneamente conjuga e delimita o que e o como dos fenômenos. No limite, revela-os em seu ser e os apresenta no mesmo instante decisivo no qual lhes traça o contorno ao seu não ser, ao seu nada. Encarada a partir da sua dimensão ontológico-política, essa distinção entre o ser e o não ser do mundo significativo evoca prontamente a contenda entre o próprio e o impróprio, o familiar e o infamiliar, Heimliche und Unheimliche, ou seja, demarca a distinção e a íntima interpenetração entre as noções de povo e estrangeiro. Derrida, em seu ensaio O Ouvido de Heidegger, já havia chamado a atenção para a equivalência ontológica entre as expressões mundo e povo na letra heideggeriana. A Gestalt, portanto, é o fundamento que torna possível a um povo ser aquilo que ele é, aquilo que, cito, junta primeiramente e ao mesmo tempo recolhe em torno de si a unidade daquelas veredas e referências nas quais nascimento e morte, maldição e bênção, vitória e ignomínia, perseverança e queda ganham para o homem a configuração, Gestalt, do seu destino. Citação de Heidegger, perdão. E fim de citação. A esta função essencial da figuração, Herder dera o nome pela primeira vez de mitologia política. O conceito, contido nas linhas finais dos seus escritos sobre a literatura alemã mais recente, de 1767, está integrado ao quadro maior da sua compreensão acerca de uma filosofia da história da humanidade, consistente em um modelo orgânico e progressivo de interpretação, onde o processo civilizatório é estratificado em fases de infância, juventude, maturidade e decadência. Não obstante, seguindo uma trilha metodológica já antes aberta por Giambattista Vico,
Herder confere subsistência, autarquia e positividade às manifestações míticas presentes na história dos povos. Os mitos não estão reduzidos, portanto, à falsidade e à superstição, predicados que lhes eram então impostos pela racionalidade esclarecida moderna. Muito antes, e bem pelo contrário, os mitos estão caracterizados para Herder por uma intrínseca vocação para dizer a verdade do povo ao qual o mito pertence, ou melhor, a verdade do mito no qual o povo se pode reconhecer como este povo que é. Em linhas gerais, afirma Manfred Frank, mitologia política significa simplesmente uma mitologia compreendida a partir da linguagem, a partir do povo, a partir da época, a partir da sociedade, isto é, em geral, a partir da polis. Fim de citação. A mitologia, cada mitologia, tem para Herder um valor heurístico, ou seja, ela elucida e dá direção, coerência e vivacidade à complexidade de atributos que concorrem para constituir uma determinada comunidade. A mitologia encarna nos símbolos, nos ritos e nas ocupações da vida profana, nos termos do filósofo, a idiosincrasia popular, termo do Herder, isto é, o seu traço distintivo matricial, a sua figura própria. Cito Herder: compare-se a mitologia da Groenlândia com aquela da Índia, do Japão, do Peru ou dos negros, e se enxergará uma completa geografia do espírito poético. Cada nação possui um espírito imaginativo próprio e tanto mais enraizado quanto mais lhe é peculiar, nascido de seu céu e de sua terra natal, de seu estilo de vida e transmitido por seus antepassados. As coisas mais estranhas para o estrangeiro são as mais naturais para eles. Fim de citação. Daqui em diante, mito e povo são duas noções que dificilmente serão conjugadas em separado, tão mutuamente dependentes se tornam uma da outra. Seu coroamento solar virá, por exemplo, com o importante conceito de mito vivo de Malinowski. Sua faceta obscura, porém, alcançará a expressão limítrofe no século XX, com o mito da raça, o mito da classe e o mito do Estado, dando franca visibilidade àquilo que Thomas Mann uma vez chamou, a partir das ideias de Sorel, de romantismo tecnológico, ou seja, cito Thomas Mann, a fusão de uma robusta, pontual e eficiente modernidade, por um lado, e os sonhos do passado, por outro. Fim de citação. Manfred Frank nos chama a atenção, no entanto, para o fato de que a concepção herderiana de mito permanece ainda o produto das disposições espirituais de um Aufklärer. Para Herder, afinal, a mitologia é compreendida em chave alegórica, isto é, como a expressão simbólica de um sujeito autoconstitutivo e autorreferenciado, o sujeito-povo, perspectiva que terminará por afastá-lo do entendimento tautegórico, autolegitimador, que prevalecerá futuramente na interpretação acerca da posição do mito entre os antigos. Da concepção herderiana de mitologia política, contudo, permanecerá de grande relevância para os interlocutores modernos de todos os perfis e para Heidegger, por conseguinte, a centralidade do vínculo entre a figuração mítica e a constituição político-espiritual. Mito e povo, mitologia política, falam ambos, no limite, de um mesmo círculo significativo, o círculo mágico que suporta suas referências e aspirações, delimita o extraordinário e o ordinário, o belo e o abjeto, o bem e o mal. Uma das mais célebres formulações sobre o conceito do político no corpus heideggeriano está inscrita no parágrafo 52 de Introdução à Metafísica. Cito: não são os caminhos todos nos âmbitos do ente que são aqui nomeados, mas o fundamento e o local do Dasein humano, o ponto de cruzamento, Kreuzungsstelle, de todos esses caminhos, a polis. Polis quer dizer o lugar, o aí, do Dasein, né? No qual e como o qual o Dasein é enquanto um ente histórico. A polis é o lugar histórico, o aí no qual, a partir do qual e para o qual acontece a história. A esse lugar histórico pertencem os deuses, templos, sacerdotes, festas, jogos, poetas, pensadores e governantes. Tudo isso não pertence primeiramente à polis, não é político, porque assume uma relação com um homem de Estado, com um comandante ou com assuntos públicos. Muito mais, tudo que foi nomeado é político, isto é, está no lugar da história, na medida em que, por exemplo, os poetas são somente, mas então realmente poetas, os pensadores somente e então realmente pensadores, os governantes somente e então realmente governantes. Fim de citação. O político é aqui enunciado como um axis mundi, no qual, a partir do qual e para o qual acontece a história, ou seja,
lá onde vigora a autorreferencialidade do sentido, ou, no vocabulário de Schelling, onde estaria em questão a tautegoria da história. Por fim, o político é o eixo, a encruzilhada, o ponto de concentração onde se dá a formação por ele orientada do tecido da realidade. Sendo constitutivamente também um Mitsein e habitando um espaço, o espaço do aberto, no qual não é apenas uma ideia ou visão de mundo que se desdobra à sua frente, mas muito antes, o mundo mesmo, enquanto uma determinada tonalidade histórica, o Dasein aparece necessariamente como aquele ente que é com outros, na exata medida em que sua reunião é sustentada por uma certa lei unificadora e iluminadora, a saber, a lei do próprio ser. Ser com outros, sob uma medida comum, significa, no limite, ser em e como um povo. Cito Heidegger: nós, como Dasein, juntamo-nos de forma peculiar na pertença a um povo, estamos no ser do povo, somos esse povo mesmo. O nosso ser si mesmo é o povo. Fim de citação. Heidegger parece afirmar, na trilha aberta pela mitologia política de Herder, uma espécie de metafísica dos povos, agora reformulada pelas exigências da história do ser. No curso proferido entre 33 e 34, sobre a essência e o conceito de natureza, história e Estado, Heidegger afirma: a determinação do povo depende de como ele é em seu estado. O povo é o ente que é, ao modo do Estado, que é o Estado ou pode sê-lo. Por povo, dirá Heidegger, entende-se aqui, cito, um vínculo ainda mais forte do que a comunidade de estirpe ou de raça, ou seja, a nação, e isso nomeia um modo distinto de ser que cresceu sob um destino comum e no interior de um só Estado. Fim de citação. Estado, por sua vez, cito novamente Heidegger, status, que significa a situação, Zustand, o modo de ser, e Estado, ou seja, status rei publica, conceitua em sentido literal, portanto, o modo de ser de um povo. Fim de citação. E prossegue. O povo que rejeita o Estado, que é sem Estado, Staatenlos, apenas ainda não encontrou a concentração da sua essência. Falta ainda a ele preparação e força para o comprometimento com seu destino popular. Fim de citação. O Estado é, assim, o ser mesmo do povo, trazido à luz pelo próprio povo, enquanto concentração agora instalada do seu modo de ser singular. A chave para compreender essa intrincada relação encontra-se, mais uma vez, no conceito do político. Cito Heidegger: esta palavra, política, vem do grego polis, que significa comunidade estatal, aquele único lugar na Grécia onde todo ser estatal vem à tona, onde tudo se realiza. O homem é autenticamente um zoon político, arremata o filósofo, na medida em que ser homem significa trazer em si a possibilidade e a necessidade de configurar, gestalten, e realizar no interior de uma comunidade o seu ser próprio. Fim de citação. Em outros termos, o homem, enquanto Dasein histórico-político, enquanto povo e comunidade, é um ser carente de Estado, o ser que se inclina cada vez para a configuração de si mesmo enquanto Estado, ou seja, para a configuração afirmativa da sua figura. Cito Heidegger: a ordem, Ordnung, é o modo de ser do homem e, com isso, também do povo. Fim de citação. O Estado é a gestalt do povo, o acordo essencial da comunidade vertido em obra, em realização. Gestalt, por seu turno, é o expediente máximo da mitopoética. Para Lacoue-Labarthe, aqui repousa a origem comum do poético e do político, pensada a partir da técnica, isto é, a partir do saber prévio que alcança a lei da sua produção. O político está na base da mimese, enquanto o escutar e o trazer à tona do arquetípico. Por conseguinte, daquilo que foi dito até aqui só se pode depreender o que segue. A lei que é afirmada pela comunidade política como o seu próprio ser é a lei que já está em vigor quando ela se reconhece como uma tal comunidade. É a sua condição de possibilidade. O que se revela no final já se desvelou do início. Tal é a estrutura e a dinâmica intrínseca da temporalidade pertinente à lógica profunda do Ocidente. Tal é o funcionamento do círculo hermenêutico. Tal é a essência da compreensão da verdade do ser, tal é, no limite, também a essência da forma mítica. Nas palavras de Carole Kerene, cito: a mitologia se explica a si mesma e explica todas as coisas do mundo, não porque tenha sido inventada para a explicação, mas sim porque possui a propriedade de ser explicativa.
Fim de citação. No vocabulário mito-poético-religioso do ensaio sobre Hölderlin e a essência da poesia, a máquina arquetípica do político é mobilizada a partir da referência ao divino, ou, por assim dizer, a ontofania é galvanizada em uma teofania. Na medida em que o homem é em si um diálogo, a mimetologia será aqui pensada a partir do ouvido interno do Dasein, a partir do seu vínculo essencial com o divino. Cito Heidegger: os deuses só podem chegar a ser ditos se eles mesmos se nos dirigirem à palavra e nos interpelarem. A palavra que nomeia os deuses é sempre uma resposta a tal exigência. Esta resposta brota a cada vez da responsabilidade de um destino. Fim de citação. Poiesis é precisamente a capacidade de tornar manifesta a palavra dos deuses. Mas dado que esta palavra se manifesta como medida das coisas, fundação do real, poiesis já se apresenta sempre como mitopoiesis, como um tornar manifesto o arquetípico. A tarefa do poeta, portanto, cito aqui o Hölderlin citado por Heidegger, é permanecer de cabeça descoberta e com a própria mão agarrar o raio do Pai, o próprio raio e, oculta na canção, oferecer ao povo a dádiva celeste. Fim de citação. O dizer do poeta, dirá Heidegger, é o acolhimento destes acenos para que em seguida acene a seu povo. A fundação do ser depende do aceno dos deuses e, ao mesmo tempo, a palavra poética é apenas a interpretação da voz do povo, tarefa da qual o Führer, em 33, também estará incumbido. Cito Heidegger: todo líder é condutor, tem de ser o condutor da forma distinta de seu ser e, ao mesmo tempo, compreender, zelar e realizar no desenvolvimento vivente da sua própria essência o que povo e Estado são. Fim de citação. Um povo, afinal, nada mais é do que a lei ainda não lapidada, ainda não posta em obra de um determinado destino histórico. Rigorosamente considerado, ele só pode ser de saída um povo porque a dádiva do seu elemento comum já lhe foi entregue pelos deuses. Cito Heidegger: pois todo Estado cresce em uma tradição política, onde falta este solo nutritivo e seguro, mesmo a melhor ideia do Estado não pode lançar raízes. Aqui, mimetologia, temporalidade e círculo intencional falam exatamente o mesmo. Vox populi, vox dei, a política da arqué. Mais do que isso, porém, Heidegger reconstrói, em pleno século XX, a base da mitopoética da política. Esta base se chama Führerprinzip, o paradigma da condução. Vamos nos conduzindo agora para o final, juro. Ao assumir a tarefa de dar o passo atrás em relação à essência histórica do Ocidente, o povo que Heidegger certamente tem em vista toda vez que emprega tal palavra, com efeito, o povo alemão. Em seu ensaio sobre o niilismo alemão, Leo Strauss admoesta os assim chamados niilistas alemães, nomeados a partir de Nietzsche, por se subtraírem resolutamente a qualquer tentativa de construir uma alternativa civilizatória que substitua a modernidade por eles ferozmente atacada. Embora acessando-o com um olhar politicamente engajado, visivelmente do liberalismo, Strauss desembaraça com isso o nó do problema. O niilismo mesmo é o solo do povo alemão e, em última instância, do mundo em sua totalidade, na medida em que se encontra conduzido por aquilo que Heidegger chama de europeização. Todo o debate levado a cabo de Nietzsche a Heidegger diz respeito à postura que será assumida diante de um tal ser paradoxal, o que decidirá se o niilismo constituirá sua ruína ou sua salvação. Nesse sentido, um dos movimentos de maior relevância no pensamento de Heidegger consiste precisamente no reconhecimento e no acolhimento do nada como pertencente ao próprio ser. Disto, porém, não se deve inferir uma tomada de posição filosófica arbitrária. Ao contrário, o niilismo constitui o desenlace necessário, o acabamento imanente da metafísica grega levado às suas últimas consequências. O alemão, como nihilista, seria a última expressão da estirpe filosófica grega. Nesse sentido, o ensaio de Hölderlin sobre o ponto de vista segundo o qual devemos encarar a antiguidade, insígnia maior da célebre querela entre antigos e modernos, é revelador. Reproduzir simplesmente o antigo, ou seja, o grego, resultaria uma supressão contraditória do ser contemporâneo. Negá-lo, por outro lado, implicaria tanto uma impossibilidade histórica quanto a negação do nosso próprio ser, dado que aquilo que somos no presente afirma-se precisamente através do antigo. A solução da aporia tampouco se afigura como uma mera escolha.
Ela só se deixa vislumbrar por aqueles que puderem experimentar, através do esgotamento das formas tradicionais, a própria possibilidade dinâmica do fundamento, a luta entre o ser e o nada, o puro impulso de formação, Bildungstrieb, que precede e sustenta o espírito de uma época. Repetir os gregos, em Hölderlin como em Heidegger, significa repetir o próprio gesto iniciático, algo que só se torna possível para uma tradição que chegou ao seu termo, ou seja, que se deparou com o seu próprio nada. O novo início pelo qual Heidegger anseia comporta a figura dessa repetição e, como tal, não deixa jamais de evocar um novo começo para a política da arqué, para a máquina mito-arquetípica. É por isso que ele, cito Lacoue-Labarthe, não soube ou não pôde proibir-se de sonhar com a coleção, com a religio, a construção de um edifício teológico político. Fim de citação, ou, em termos mitológico-políticos, a política da Gestalt. Não se trata aqui, pensamos, da mera restauração da estrutura ontoteológico da metafísica, mas de uma efetiva fundamentação do edifício teológico político. O caminho de pensamento de Heidegger não está preparado, pois talvez jamais tenha sido esta a sua questão, para desarmar a estrutura profunda que sustenta a continuidade e a necessidade da política da figuração. Por conseguinte, o modo de pensar inerente à história do ser permanece mítico em um sentido bastante específico. Ele o é não porque esteja eivado desta ou daquela proposição mitológica particular, mas muito antes, porque a disposição e a dinâmica próprias ao seu pensamento correspondem, em sua estrita formalidade, ao mito compreendido em seu caráter funcional, isto é, a forma mítica em si mesma apreendida. Não causa espanto, com efeito, que a maneira como Heidegger termina por descrever o mitos grego reverbere perfeitamente as suas formulações sobre o ser enquanto tal, sobretudo se atentarmos para o emprego daqueles predicados mais originários que sempre o acompanham. Cito aqui rapidamente Heidegger. O mitos é a reivindicação, Anspruch, anterior a todo homem e fundamentalmente vinculante, a qual permite pensar no que aparece, no que se essencia. Fim de citação. Ou que, ao anunciar o acesso a uma história originária e introdução à metafísica, a ela se refira precisamente pelo título de mitologia. Cito: saber algo de uma história originária não é remover a poeira do primitivo ou colecionar esqueletos. Não é história natural, nem pela metade, nem por inteiro, mas no caso de ser alguma coisa, Heidegger dizendo, mitologia. Fim de citação. Isso só se tornou possível naturalmente graças à incorporação da essência do niilismo à ontologia. O fim da metafísica, ou seja, a consumação do niilismo, ou seja, a crise moderna, coloca-nos diante do nada que, a um só passo e a todo tempo, suporta e ameaça as figuras do ser, as leis do desvelamento. Somente porque o nada assim impõe o seu pertencimento essencial ao ser, podemos então pensar a ambos, ser e mito, para além da vigência das suas figuras determinadas, quer dizer, enquanto condição de possibilitação da figura, mas já sempre em função da política da figura. É nesse sentido que o pensamento de Heidegger poderia ser lido como o fim, entre aspas, da mitologia política. Não porque indique o espaço da sua superação, mas sim porque representaria o seu mais refinado acabamento, a dobra histórico-ontológica sobre a sua forma e função, a redução fenomenológica, por assim dizer, do sentido que conduz e organiza a sua filosofia da história, que efetivamente existe, a revelia do incômodo de Heidegger com essa denominação disciplinar. Em suma, está em jogo neste fim o desvendamento da máquina arquetípica ocidental, a necessidade formalíssima da arqué, que tem em Heidegger o signo de uma quase confissão, quando o filósofo afirma, lá por 33, a vontade de originariedade que permeia o seu pensamento, termo de Heidegger. Heidegger, por óbvio, não é nenhum pensador alegórico ou tecnológico do mito. Afinal, isso implicaria a preservação do paradigma subjetivo moderno, que também ele vê prevalecer em Herder. Não se trata, porém, tampouco de uma mera repetição do mito antigo. Walter Otto, mitólogo que Heidegger leu extensivamente, enfatiza em suas análises o quão absolutamente o mito se impregnava a vida na antiguidade, interditando na raiz qualquer questionamento sobre o seu não, o seu nada. O que parece estar em questão em Heidegger é o desenlace de uma perspectiva originário-funcional do mito, o predomínio, arraigado desde sempre e para sempre ao nosso passado e ao nosso futuro, de um necessário possível, de um coercitivo contingente, de uma carência transcendental de sentido.
de uma arqué histórica, sim, diferentemente configurada em cada época e lugar, mas sempre a cada vez uma arqué. Conforme disse Heidegger em sua célebre preleção de 29, sobre a essência do fundamento, liberdade é liberdade para o fundamento. Nunca uma só verdade, nunca um só mito, mas sempre uma, sempre algum. Martin Heidegger pensa de modo mítico. Termino assim com um afago para os schmittianos.